paga braçal na Rotan? Tem estágio? Essas paradas aqui. Tem. Por que eu tô falando isso? Porque a Rota, ela foi precursora Do patrulhamento tático. do patrulhamento tático. Sim. Então, não é uma vergonha falar pra... Não sei se eu vou arrumar treta, mas... Não vai porque... Falar que eles se espelham na Rota. Não, mas não vai porque, assim, é até algo natural, assim, a gente conversando. Em conversa, ele mesmo chegou e falou assim, não, meu, porra, a gente segue o espírito, porque de fato foi a primeira unidade de patrulhamento tático. As demais que adviram no país foram buscando informações. Não são menos importantes, mas... E eu vou dizer assim, tem unidades aí, porra, mano. De Goiás eu tenho todo respeito. Os caras são embaçadíssimos, aliás. Todas as Rotan que tem espalhada aí representam muito bem o patrulhamento tático. Então, assim, não deixa nada a desejar. É questão de ser o irmão mais velho e o irmão mais novo. Perfeito. Não, é tipo assim, são todos filhos, só que um nasceu primeiro e o outro depois. Mais velho é foda. Mais velho não tem como. Bigode, conta pra gente, mano. Isso aí dá um corte, Gugu. A Então, história da fundação da Rota, velho. Isso, gente, é muito louco. Eu sou até suspeito pra falar que eu sou um cara fãzaço do Batalhão Tobias de Aguiar. Sempre que eu tenho oportunidade de ir lá, eu vou. E toda vez que eu chego lá, eu aprendo algo diferente, tenho uma sensação diferente. Conta aí, mano, como é que foi. Lá o batalhão, ele tem uma energia muito boa. Você não vê em lugar nenhum? Não vê. Você passa do portão de armas lá, desde a primeira vez que eu entrei lá, eu fiquei impressionado. Sempre passava na porta, tal, mas no dia que eu fui levar meus documentos mesmo lá pra me inscrever lá, pedir emprego lá. Então, assim, aí desde que eu cheguei, eu sempre tem algumas pessoas que sabem muito mais do que eu sobre a história. Na realidade, eu sou só um repetidor do que... E talvez eu possa estar até errando uma coisa ou outra por conta da memória que não é tão boa, mas eu vou falar. Por exemplo, lá... No início, quando cheguei, tive hoje Tenente Valilo, na época Sargento Valilo, é um dos caras que mais conhece sobre a história da Rota. Também o Cabo da Mata. Da Mata também é historiador, ele te conta detalhes mesmo assim, que ele sabe que os túneis eram ligados na igreja tal, X, e, ele é muito detalhista, então, nos pontos de história. Mas tem alguns detalhes que me marcaram, porque eu sempre fui atrás também desse conhecimento da história da unidade, que é bom você saber a história da essência, né? Da onde começou, o porquê dos porquês. Por que começou a Rota? Por que começou? Então vamos lá. Na época, hoje temos, inclusive isso aí eu tenho um documentário, depois eu quero disponibilizar, vou ver se eu consigo disponibilizar através do YouTube, que é um documentário bem bacana. Quando eu entrei na polícia, Capitão Alberto Mendes Júnior. Capitão Alberto Mendes Júnior, você entrar em qualquer unidade da Polícia Militar, tem uma foto dele na entrada, porque ele é o herói e patrono da Polícia Militar. Ele é o herói oficial da Polícia Militar, Capitão Alberto Mendes Júnior. E eu ouvia muitas vezes, muito comentário meio que pejorativo, tal. Eu falava, mas esse cara foi um covarde, esse cara aí se escondeu atrás dos policiais no dia, tal, enfim. Pessoas que não estiveram e que ficavam replicando tudo que era ouvido, falácias, né? E aí, de repente, o Valilo trouxe esse documentário, e aí esse documentário ele me trouxe luz. E eu lembro ainda no dia que ele passou esse documentário para nós, foi numa reciclagem, nesse documentário ele falou assim, ó, eu não quero opinar se é certo ou errado o que falam. Eu quero que vocês assistam o documentário e tirem suas conclusões. E eu tirei a minha conclusão. Por quê? Aí ele contou um contexto antes. O que aconteceu? Na época que, em 1969, o que estava acontecendo no país? Nós estávamos em pleno o regime militar e estávamos sofrendo ataques diuturnamente. As forças policiais, forças armadas estavam sofrendo ataque diuturnamente dos guerrilheiros, que era Lamarca, Marighella, senhora Dilma Rousseff, Vana, né, na época lá, enfim. Que aí muitas vezes você vai falar assim, que isso aí tá na internet, tá? Não tô inventando nada. Tá escrito. Tá escrito lá, participou do homicídio, soldado, explosão,
roubava banco. Isso aí não é eu que tô inventando. Sequestrava autoridades diplomáticas. Inclusive foi presa. Foi presa. Tá lá, tem a ficha dela. Depois veio a lei de anistia, zerou. Pra galera que é nova hoje, Bigode, era como se a gente estivesse falando dos ataques de 2006. E eu te digo mais. Os ataques de 2006, depois que você começa a estudar a história, você vê que eles foram meio que baseados nos ataques que os guerrilheiros causavam naquela época. Eram bem próximos. Porque os caras paravam, tiravam o policial, matava o policial, o militar, tacava fogo na viatura. Isso eu tô falando que eu ouvi relatos de pessoas que viveram isso, tá? Eu conversei, eu tenho esse costume de preservar, de conversar com os mais velhos, né? Os mais experientes. Os mais experientes, exatamente. As pessoas que chegaram primeiro, as pessoas que viveram. Eu gosto de buscar uma informação, de repente, em quem viveu ou quem esteve próximo de quem viveu. Que aí ela é o mais próximo possível da realidade. Aí o que aconteceu? Aí nessa época aí, então imagina, só que aí você fez até um paralelo que eu faria e que eu ia fazer agora. Então imagina que o país estava mediante ataque, as forças policiais estavam mediante ataque, e eis que um jovem, filho de se eu não me engano, o pai dele era faxineiro na escola, na faculdade, o pai dele fazia limpeza, auxiliar de limpeza na faculdade, de direito. Conseguiu uma bolsa para o filho dele estudar direito, o pai do capitão Alberto Mendes Júnior. Conseguiu uma bolsa para o filho estudar direito. E o filho estava estudando gratuitamente. Imagina na década de 69, uma pessoa fazendo um curso de direito gratuitamente. Ou seja, você sabe isso aí. O cara para chegar a ser médico, até mais ou menos até a década de 90, o cara para ser médico, para ser advogado, era algo quase impossível. Era um sonho. E ele estava cursando. E eis que relatos da família dele. Um dia ele foi num desfile. E ele falou, não, eu não quero ser advogado não, eu quero ser polícia. E aí, essa pessoa que estava no primeiro ano de direito, largou os estudos, largou a faculdade e se inscreveu na Polícia Militar, na época Força Pública. Força Pública. E aí, ele foi para a Academia do Barro Branco. Aliás, eu tô falando 69 não, foi 67, por quê? E aí ele cursou 3 anos e ele saiu em 70, se não me engano, no início, final de 69, 70. Então ali foi meados de 67. Ou seja, e aí eu faço um paralelo com os ataques de 2006. Em 2006, eu lembro que, não lembro o número ao certo agora, não vou precisar, mas tipo assim, estava tendo uma escola de soldado, e quando iniciaram os ataques em 2006, começaram a matar policiais, morrer bandido, enfim... Teve uma debandada na escola de soldado de cerca, acho que de 600 alunos, que foram embora. Abandonaram o curso de soldado e falou, não quero pra mim. Beleza? Então, ou seja, e tem os que se manteram. E isso aí eu tô falando também com propriedade, por quê? Porque eu tenho amigos que estavam fazendo escola nessa época e que eles viram os números, os alunos indo embora. Eles viram colegas que eram do pelotão falando assim, na moral, não dá pra mim isso aí não, tô indo embora. Então, enfim, já começa por aí quando falam do Alberto Mendes Júnior, que sempre diziam que, um covarde, peraí, meu. Será que um covarde ia largar um curso, que era um sonho de qualquer um da sociedade, para levar uma vida tranquila, para entrar na polícia, em plena época que o pau tava atorando, que o chicote tava estralando? Já pra mim, que ele falou, como eu disse, o Alilo falou pra gente tirar nossas conclusões. E eu olhando, eu vejo que... Peraí, meu. Se o cara é covarde, ele já não ia largar a faculdade. Ele ia querer ficar num serviço mais tranquilo. Não ia pra guerra, certo? Então, esse é o primeiro ponto que pra mim não é covarde. Aí, eis que teve... Isso aí tá tudo no documentário. Depois a gente vai mostrar. E aí, eis que... Ele foi classificado no primeiro BP, se eu não me engano, na época. Batalhão de Polícia. Que é, se eu não me engano, o primeiro BP de caçadores, na época. Que é o primeiro batalhão de polícia de choque. Que é onde está sediada a rota. Porque muita gente confunde. Vê o prédio amarelo, acha que a rota... O batalhão Tobias de Guerra... Não é a mesma coisa.
A rota é a modalidade de patrulhamento que está inserida dentro do batalhão Tobias de Aguiar. Que o batalhão Tobias de Aguiar ele foi criado ele foi iniciado as obras em 1889 e foi concluído em 1891. Então, ou seja, ele é um batalhão Tobias de Aguiar. E a rota não existia ainda, certo? Certo. Até aí não existia. Aí eis que em meados, então ele saiu em dezembro de 69, ele se apresenta na unidade como alferes, que na época hoje é considerado um aspirante. E aí ele passa a trabalhar no primeiro BP. E aí ele trabalhando no primeiro batalhão, tinha tido as polícias, as forças policiais, o exército estava atrás do Lamarca, que o Lamarca, se eu não me engano, foi em 69 mesmo, ele roubou uma Kombi cheia de fuzis dentro do quartel de Quitaúna, em Osasco. Sabia disso aí? Não. Então, o Lamarca era capitão do exército. E ele se aproveitou do momento lá de distração da tropa. Ele encheu uma Kombi com fuzis 762 e ele debandeou pro lado dos guerrilheiros. E ele fugiu, ele furtou essa Kombi cheia de fuzis de dentro do quartel de Quitaúna e levou essa Kombi até os guerrilheiros. E aí você vê filme aí, Marighella, os caras elogiando Lamarca, então, ou seja, o cara é um traidor, certo? Queriam entregar o país aos comunistas e ele estava apoiando isso aí. E aí o que aconteceu? E depois desse advento, ele passou a ser foragido, desertor, e aí passou a ser procurado. Só que o Lamarca, ele era, segundo relatos, ele era um cara especialista em mata. Então imagina, preparado. Ele foi preparado, ele era militar, ele foi preparado ao longo dos anos e depois virou a casaca. Não tem coisa pior, né, velho? Não tem coisa pior que o inimigo que tá dentro de casa. Exato. O inimigo tá dentro de casa. Ele sabe de tudo que acontece. Ele sabe tudo que acontece, sabe como que vão ser feitas as manobras, enfim. E ele já tinha a patente de capitão. Então ele era um cara, vamos dizer assim, ainda mais naquela época lá, pro cara chegar a capitão, era um cara safo, era um cara ligeiro. E aí eis que chegaram notícias de que ele estava na região do Vale do Paraíba. Vale do Ribeira, desculpa. Vale do Paraíba pra cima, na região do Vale do Ribeira, em registro. E aí que eu falo pra você, mais uma que falam que, mas era um covarde, né? Então vamos lá. Alberto Mendes Júnior, ele morava ali na zona norte, e por uma região do Mundo Novo ali. Tanto que tem escola ali com o nome dele. Se eu não me engano, a escola que ele estudou hoje tem o nome dele, leva o nome dele. Todo ano, inclusive, no aniversário da morte dele, é feita uma solenidade dentro da escola. E aí ele, a partir daí... Já era polícia. Ele já era polícia. Alferes e tal, já estava comandando a tropa dele. Aí eis que chegou uma informação, já acredito que à noite já, ou não lembro ao certo, mas tem no documentário. E ele do posicionamento de Lamarca, do grupo e do bando dele. E aí ele tinha acabado de sair de serviço, foi para casa. Aí chegou a ordem que era para ir buscar o Lamarca. Que, assim, o primeiro batalhão de choque hoje, a rota, o batalhão Tobias de Aguiar, onde está sediada a rota, sempre foi uma unidade que trouxe tropas especializadas. Sempre assim, o efetivo, assim, os homens mais bravos estavam alocados lá. Porque dali participou, que aí depois a gente pode contar, depois que eu comecei a contar já da criação da rota, né? Mas ali, por exemplo, lá no centro, lá onde é Jurado do Braçal, tem um monumento de Canudos. Por que tem aquele monumento lá? Da guerra? Que é em homenagem aos combatentes que foram e não voltaram da guerra, que a Sociedade Paulista, em 1898, entregou para a unidade. Em homenagem, então é onde está aquele ali que foi, se eu não me engano, foram as primeiras mortes em combate que a unidade sofreu. Então... Parece que o COI também foi criado lá, né? O COI foi criado lá dentro. E também nessa época. O COI foi criado um pouquinho antes da rota. Nessa época aí. Por quê? O COI foi criado
combate à guerrilha rural. E a rota foi criada para o combate à guerrilha urbana. Então, assim, aí nessa época, o Capitão Alberto Mendes Júnior foi destacado para que deslocasse até o Vale do Ribeira. Na época ele é alferes, ele tinha saído de serviço durante o dia. E aí quando ele saiu durante o dia, ele chegou em casa, pelo segundo relatos, quando deu por volta da meia-noite, foi uma viatura na casa dele e buscou. Isso aí também é informação que a gente ouviu, igual eu falei, o Valelo muito mais do que eu, ele sempre foi atrás de historiadores, pessoas que viveram na época. E o que acontece? Por que foi ele escolhido? Se ele tinha acabado de sair do serviço e tinha outros oficiais para ir? Porque ele era o mais recruta. Ele falou, vai você. Caramba! E aí ele pegou a tropa e foi pro Vale do Ribeira, na região de registro. Pra tentar localizar o Lamarca. Aí chegou na cidade, teve mais algumas informações que estava no meio da mata. Quando foi direcionado até a mata, aí ele rumando até a mata, o caminhão atolou. Aí quando o caminhão atolou, o pessoal, que era naquela época era aqueles caminhões, espinha de peixe e tal, os polícia tudo com lona. E aí quando o caminhão atolou, eles foram surpreendidos por uma emboscada. Na realidade foi de propósito que foi colocado esse atoleiro, que o Lamarca, como eu falei, ele era especialista em mata. E aí no meio desse atoleiro, os policiais desceram, aí eles foram varridos a rajadas. Então restou que muitos policiais feridos. Segundo relatos, o Capitão Alberto Mendes Júnior tomou um tiro no pé nesse dia. E na hora espalhou a tropa inteira pra mata. E ele ficou? Não, espalhou a tropa inteira pra mata. E aí no que a tropa inteira tava no meio da mata, aí os guerrilheiros se aproximaram, tentando identificar, e perguntaram quem era o comandante. E aí na época, tinha um subtenente que se apresentou como comandante da tropa. Que aí é onde surge esse ruído de falar que ele é covarde. Que ele é covarde, que ele não se apresentou como comandante da tropa. Só que, na realidade, relatos também. O subtenente ele se apresentou porque ele imaginava que os demais estivessem mortos e ele imaginava que ele era o mais antigo. Ele imaginou que já tivesse morrido. E aí, por fim... Por que eu falo isso aí? Porque tem relatos lá, eu vou colocar o documentário pra ver, eu sei que tem polícia talvez que vai me criticar, falar, tá... Porque, mano, isso é uma história longa na PM. Mas eu tenho esse documentário e eu vou colocar. Porque nesse documentário foi ouvido, dentro do batalhão Tobias de Aguiar, policiais, esse documentário foi registrado em 92, então, ou seja, não estava tão distante... Quem fez o documentário? Eu tenho o nome lá, depois eu passo. Mas é uma pessoa... É um documentário institucional. Tá, bacana. Mas aí que eu falo pra você assim, onde me passa a credibilidade, por exemplo. Tem um sargento lá, um japonês, e você vê, mano. Antigamente o povo era pouca ideia, mano. Era ou é ou não é, certo? Não tinha como eu chegar aqui, fala tal coisa pra me agradar. O povo era chucro, mano. E em 92, que foi gravado esse documentário, esse japonês, eu esqueci o nome dele agora. Ele participou de fato, ele dirigiu o caminhão. E ele conta esses detalhes que eu tô passando agora. Então, assim, eu acredito que ele não seria manipulado pra falar isso só pra agradar alguém, porque você não vê que não é o perfil do cara. É um cara chucro. O cara que trabalhava na década de 60, 70... Qual o intuito dele passar um pano pra alguém? É só você lembrar das pessoas. Você olha na sociedade as pessoas mais ou menos dessa época. Ainda mais polícia. Direto e objetivo. Eu trabalhei com os caras. Eu trabalhei com boa parte de cara que serviu em 70. Então eu sei que os caras são rústicos e não faz nada pra agradar ninguém. Ele vai falar o que ele acha que ele é certo e que é certo e acabou. Então por isso que eu acredito muito nessa versão dele. E aí ele falou que aí o capitão saiu. Na época, alferes, como eu digo. E aí ele saiu e ele disse que... ele se apresentou como comandante. E aí, após isso aí, ele pediu um favor, porque tinha muitos policiais feridos, para que pudesse socorrer os policiais. E aí ele passou, tanto que ele pegou o caminhão e levou uma parte, foi levando em parcelas os policiais feridos até a cidade, para que fossem socorridos. E aí
Quem que é o... Fez o documentário. Ah, é? Higashi? Márcio Higashi? Puta, mano. Eu tenho um documentário. Depois eu vou... Você é zica, hein, não. Ela tá só nas pesquisas. E aí, o que acontece? Os policiais começaram a ser levados em infrações até a cidade para ser socorrido. E já na última vez... Na última viagem, eu lembro que ele fala que perguntaram se ele... Ô chefe, na moral, não vamos voltar mais não. Já era, já trouxemos todo mundo. Só que tinha um policial ainda na mão dos guerrilheiros. Aí ele falou assim, não. Isso aí é o depoimento do cara. Aliás, do japonês. Falou assim, não. Porque se eu não voltar, eles vão matar aquele policial. E se eles matarem ele, quem tá matando esse policial não é os guerrilheiros, vai ser eu. Porque eu vou estar abandonando ele lá. E aí ele voltou. Aí na última volta, os caras sequestraram ele, porque ele era o comandante. Em tese, seria o que mais valia. A instituição. E aí mandaram a tropa ir embora. Deixaram. E aí pegaram ele e passaram. E tomaram ele de refém. E aí passaram a continuar a marcha deles no meio da mata com ele. Com o Mendes Júnior. Com o Mendes Júnior. Ele passou a ser refém dos guerrilheiros. E aí, segundo relatos também, se eu não me engano, após 3 dias, ele foi executado a golpes de coronhada. Porque como ele estava ferido no pé, ele estava atrasando a marcha dos guerrilheiros. E para não efetuar disparo e delatar a posição... Ele foi executado a golpes de coronhada. No meio da mata. Torturado, né? Até a morte. Então, assim... E aí, após esse advento, por conta de todos esses crimes bárbaros que vinham sendo praticados pelos guerrilheiros, se eu não me engano, já tinha... O COI foi criado e aí a rota foi criada na sequência. Em outubro, se eu não me engano. Não, com certeza. Mas dia 15 de outubro de 1970, de fato foi criada a rota. Justamente para combater esse tipo de marginal perverso que assombrava a sociedade desde essa época.